estamos de volta com Conexões, que hoje debate um tema bem polêmico. Um projeto de lei que quer regulamentar as manifestações no Brasil. Estão conosco para falar sobre esse assunto o professor Francisco Tavares, que é da Faculdade de Ciências Sociais, e também a professora de Filosofia, do curso de Filosofia, Helena S. Bom, voltando à nossa temática do primeiro bloco, professor, o senhor até falou um pouquinho sobre o projeto no início da sua fala, da sua primeira fala, mas voltando a ele. Ele tipifica como terrorismo aqueles atos capazes de provocar ou infundir terror ou pânico generalizado mediante ofensa à vida. Isso no texto do projeto. Bom, essa tipificação não é muito ampla, a gente não sabe o que é terror, o que é pânico, como que isso pode ser conceituado. Isso não pode gerar diferentes interpretações e nisso abrir brechas para prisões, para mais violência? O direito penal nos Estados democráticos, e não é diferente ou não deveria ser diferente no Brasil, ele se pauta por dois princípios. Legalidade estrita, tudo que é crime precisa constar de uma lei aprovada pelo Poder Legislativo, e tipicidade fechada. O que essa palavra tão técnica, tão estranha significa? Que exatamente o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, com todos os seus detalhes, tem que estar descrito em lei. Não pode ser, portanto, um fato muito aberto, que dê muita margem à interpretação, para que haja segurança do cidadão quanto ao que é crime e o que não é, à medida em que a punição, restrição de liberdade é muito séria, é muito grave. De fato, esse projeto de lei do Senado contempla o que nós chamamos de um tipo penal aberto, e só por isso já seria inconstitucional. Mas quando, nos artigos seguintes, ele tenta especificar esse tipo, a situação se torna ainda pior. Há, por exemplo, ali a descrição como terrorismo do ato de comprometimento do transporte público. Há ali uma agravante para esse tipo, que é a convocação por meios eletrônicos dessa prática. E há ali uma outra agravante, aliás, não é agravante, um outro tipo que prevê a associação de mais de 3 pessoas para praticar esse crime. Eu vou dar um exemplo. Digamos que 5 estudantes do Diretório Central dos Estudantes, de uma ONG, do Greenpeace, de qualquer movimento, convoquem por uma rede social um protesto em frente a um terminal de ônibus e fechem esse terminal por 30 minutos. Isso ocorre em todas as cidades democráticas do mundo ocidental recorrentemente por todos os dias. Acaso o projeto de lei do Senado seja aprovado, o mínimo que esses garotos passarão na cadeia, em regime fechado, portanto presos, trancados em uma cadeia, será 16 anos, porque eles terão praticado a associação para o terrorismo, mais de 3 pessoas, eles terão convocado por meio eletrônico e eles terão interrompido o transporte público. Como o projeto prevê 4/5 da pena em regime fechado, eles passarão 16 anos. Bom, eu participei desse tipo de protesto quando eu tinha 18, 19 anos. Eu estaria saindo da cadeia hoje. Não teria feito meu mestrado, não teria feito doutorado, não teria advogado voluntariamente para inúmeros brasileiros, mas estaria trancado em uma cadeia por mais tempo do que aquele que pratica um crime de homicídio, um crime de estupro e outros tipos penais muito graves no nosso país. O PLS 499, portanto, é um instrumento autoritário com paralelo apenas em estados como Irã e Coreia do Norte e ainda mais restritivo do que a Lei de Segurança Nacional aplicada à época da ditadura militar no Brasil. É impressionante como que sob um governo de um partido pretensamente popular e democrático, envia-se para o Congresso Nacional um projeto tão autoritário como esse. É importante que o espectador, que o cidadão entenda que não é apenas uma regulamentação das manifestações, mas a inviabilização de qualquer dissenso público contra o Estado, condenando, como eu havia dito, o Brasil à condição de nação não democrática e, não obstante, o voto. Na Coreia do Norte se vota para presidente. Nem por isso aquele país é democrático. Professor, essa tipificação do terror, principalmente como o professor falou, em locais públicos, como até escolas, hospitais, eles citam alguns desses espaços, vai com certeza inibir a ação dessas pessoas que querem sair à rua ou que às vezes, como a gente viu o caso aqui em Goiânia, de pessoas que ficam horas esperando por um ônibus e de uma ação totalmente, naquele momento, que imediata, quebram um ônibus ou paralisam um terminal. Isso vai ser inibido com se esse projeto seja aprovado, Seguramente. Né? Seguramente as pessoas vão temer, porque, como diz o professor Francisco, um seu exemplo muito curioso e forte, né? Quer dizer, um ato que, a princípio, é completamente legítimo
de protesto do cidadão contra, sei lá, situações nas quais ele crê que seus direitos não estejam sendo preservados, vai se tornar, ele vai temer por fazer isso, né? Quer dizer, o grande problema, me parece, é o próprio entendimento do que seja terrorismo. A palavra terrorismo é uma palavra que não tem um significado unívoco, as pessoas ainda estão definindo o que é terrorismo, né? No entanto, tem algo que é relativamente tranquilo. Por exemplo, a ideia de que terrorismo tem uma motivação política muito grande e que usa de algumas vítimas, e aí são pessoas e jamais coisa, uma coisa não é objeto de terrorismo, como essa lei também propõe, né? Mas são pessoas que são usadas como vítimas numa situação, mas que elas não são o objetivo da situação, né? Inflige-se terror, pânico, sofrimento a essas pessoas para chamar a atenção sobre outra coisa, né? Quer dizer, essa é a ideia do terrorismo. E não é isso o que acontece nas manifestações populares no Brasil, né? Então, chamar esses atos de terrorismo é um absurdo, mesmo considerando o sentido de uma palavra que não é de todo unívoco, mas essa ideia já é muito clara, né? Então, é um excesso, né, que só vai mesmo penalizar e fazer as pessoas temerem a participação democrática. Professor, na última sexta-feira, aqui em Goiás havia um projeto também parecido de regulamentação de manifestações, que havia sido vetado pelo governador, mas passado em votação, e que foi considerado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. O senhor acredita que esse vai ser o entendimento em relação a esse projeto e a outros que tramitam sobre as regulamentações no Brasil de forma geral, no Poder Federal? E também que, uma outra questão, há uma pressão muito grande de outros organismos, até internacionais, em relação ao Brasil por causa da Copa do Mundo e das Olimpíadas que estão se aproximando. Isso pode fazer com que esse projeto seja aprovado? Olha, eu acredito que o projeto de lei do Senado 499 não seja aprovado. Primeiro porque ele tem, inclusive, vícios em termos de redação, é um projeto mal escrito, é um projeto extremamente problemático. Mas ele pode ser utilizado, digamos, como uma isca para que outros instrumentos normativos venham a lume. A exemplo da proposta do secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, o Beltrame, a exemplo de uma proposta da lavra do atual ministro da Justiça, o Cardoso, todas elas extremamente autoritárias também. O ministro da Justiça, por exemplo, propõe que se você pratica o tipo penal do artigo 163 do Código, chamado dano, quebrar uma vidraça, a pena é uma. Se você pratica esse crime em uma manifestação, a pena é muito maior. Ora, numa nação democrática, você não agrava a pena de um crime porque é cometido em manifestação. O tipo já existe, a pessoa realmente deve ser presa, deve ser punida, mas por que a pena vai ser maior, já que é exercido no contexto de uma manifestação? Então você quer punir a manifestação e não o dano. Então, de fato, existem essas propostas, algumas delas podem acabar se tornando lei ordinária no Brasil até a Copa do Mundo. Eu entendo e espero que o Supremo Tribunal Federal haja exatamente como o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás agiu, preservando, portanto, as garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros consignadas no artigo 5º da Constituição da República, que permite a todos se manifestarem, e prestem atenção porque a Constituição diz isso, sem autorização de qualquer autoridade. O que haveria aqui em Goiás seria uma frontal mácula ao mais importante dos artigos constitucionais, que não pode sequer ser alterado, que é o artigo 5º. Porque aqui se previa o quê? Para que haja uma manifestação, deve ter uma autorização, e não é do Departamento de Trânsito, da Secretaria de Cultura, da Educação, do governador, mas da Polícia Militar. Isso é, além de ultra inconstitucional, a pergunta que fica é, onde lá no artigo 142, 143, 144, aqueles que dispõem sobre polícia, que se diz que o controle dos direitos civis do cidadão é uma competência policial? Então seria duplamente inconstitucional. Primeiro porque regulação de direitos políticos e civis não cabe à polícia, não cabe sequer aos estados da federação, mas cabe à União. E segundo porque esse tipo de regulação já seria materialmente inconstitucional. E convenhamos, qualquer cidadão de Goiás já percebeu que a gente precisa aqui de menos controle policial da sociedade e de mais controle social da polícia.
Isso é que vai tornar esse Estado um pouco mais democrático, um pouco mais pacífico e menos violento. Concorda, professora? Claramente, sim, concordo. E acho que, como destacou o professor Francisco, a tarefa dos tribunais de justiça é justamente preservar a democracia, né? Preservar a Constituição democrática, né? Então, espera-se que o Supremo mantenha, e não só o Supremo, todas as instâncias jurídicas do espaço de justiça mantenham essa posição, tal como aqui no estado de Goiás aconteceu. Bom, a gente vai para mais um intervalo e você confere daqui a pouco o último bloco do programa Conexões de hoje, que fala sobre as manifestações no Brasil e também sobre o projeto de lei que prevê regulamentar essas manifestações.